Meus amados, bom dia, graça e paz, que alegria estar com vocês nessa manhã. Já estive ali visitando o departamento infantil, conversando um pouquinho com as crianças, conhecendo os professores. Que bênção ouvir este coral. Eu estive à frente do departamento infantil da minha igreja, a Igreja Presbiteriana de Cuiabá, por 16 anos. E uma das últimas canções que as crianças do nosso coral cantaram lá, quando eu estive à frente, foi exatamente este cântico, este hino maravilhoso, muito bem executado. Que bênção estar com vocês. Reverendo Duzi já tem a cura da miopia, viu? Compra 1000 torneiras e está curado. Irmãos, eu estou aqui na cidade do Rio. Ontem estive dando um treinamento para o sino do Baiflu, na igreja em Vilas, e tivemos ali alguns irmãos recebendo o nosso treinamento da Secretaria Nacional do Trabalho da Infância, treinamento Mãos e Coração. E o nosso planejamento é que esse congresso que a gente faz anualmente, um congresso nacional, aconteça aqui no Rio. Então eu estou em tratativas com o reverendo Cid, e eu peço a oração dos irmãos pela nossa Secretaria do Trabalho da Infância e por este nosso planejamento. Se aprover ao Senhor, em breve acontecerá aqui na cidade do Rio nosso congresso nacional. Temos planejado e sonhado assim. Que Deus nos favoreça. Eu quero trazer uma meditação nesta manhã, meus amados, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 2. Peço que os irmãos abram as Escrituras. No capítulo 2, leremos até os versículos de número 14. Desculpa, até o versículo de número 12. Eu também estou sem meu óculos aqui, mas acho que eu vou dar conta. Amém, irmãos? A cura do paralítico em Cafarnaum, diz assim a palavra do nosso Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridades para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Deus querido, nosso Pai amado, estamos diante da Tua palavra que é viva, eficaz, Tua palavra, Deus, poderosa, e queremos ser edificados, ó Deus. Por isso, peço a iluminação do Teu Espírito, e que o Senhor fale, Deus, ao coração do Teu povo. Em nome de Jesus, bendizemos ao Senhor. Amém. Meus amados irmãos, na Inglaterra houve um grande missionário, um homem de Deus chamado George Miller. George Miller foi um homem que entrou para a história por conta do registro do seu diário e por conta de ser conhecido como um grande homem de fé. George Miller atuou na Inglaterra,
trabalhando com orfanatos, e nos orfanatos que ele trabalhou e abriu, mais de 10.000 crianças foram cuidadas, foram amparadas por esta obra missionária. E George Miller, em seu diário, conta algumas experiências e algumas ações que ele, junto à sua equipe e diante de Deus, ele atuou ali trabalhando com esse orfanato. E ele, na geração dele, olhou para a sociedade e viu que a sociedade, especialmente a igreja, estava sem fervor, estava cabisbaixa, estava sem a chama da fé acesa. E ele então pediu a Deus que ele fosse usado como um homem de fé naquela geração. A história nos diz que George Miller jamais pediu algo a alguém, e ele, consagrando-se ao Senhor, dedicou que tudo o que ele necessitava para o sustento daquele trabalho, ele não pediria a ninguém a não ser ao próprio Deus. E assim, aquela obra foi sustentada pela fé e pela oração de George Miller. E há uma história de que, certa vez, ele, reunido com as crianças de um orfanato, para tomar o café da manhã, não havia pão, não havia leite, não havia nada que pudesse ser oferecido como alimento às crianças. Então George Miller reuniu as crianças na mesa, reuniu os funcionários daquele orfanato, e eles então foram convocados a orar e dar graças, agradecendo ao alimento. E algumas pessoas estranharam aquilo, porque não tinha nada para ser oferecido às crianças. E eles então curvaram suas cabeças e estavam dando graças pelo alimento. Enquanto eles ainda oravam, bateram na porta do orfanato. E eis que apareceu ali na porta do orfanato o padeiro, com a seguinte notícia: o pão que hoje nós assamos para ser entregue no palácio da rainha foi dispensado porque passou um pouco do ponto, eles não aceitaram o nosso pão e nós estamos doando o pão para o orfanato. E enquanto eles oravam, chegou o alimento, a providência de Deus, de que o alimento que eles estavam dando graça já estava ali à mesa para alimentar as crianças. De tal sorte, eles continuaram ainda orando, agradecendo o alimento. Algum tempo depois, bateu na porta do orfanato um leiteiro para doar leite ao orfanato, porque a roda da carroça havia quebrado. E então ele resolveu, porque o leite iria se perder, doar o leite para o orfanato. E essa história está registrada no diário de George Miller, este homem de fé que entrou para a história sendo conhecido como um homem de extrema fé. E ele orou a Deus para que ele fosse usado na geração dele como um homem que desse esse testemunho cristão de fé e fervor. E eu conto também essa história para as crianças, e um dia uma criança falou: tio, mas isso tudo é verdade. De tão incrível que é, e de fato está registrado, e é verídica este fato, este acontecimento no ministério de George Miller. Meus amados irmãos, o que se passa é que temos tal necessidade hoje, como povo de Deus, de sermos amparados e conhecidos como povo de Deus, o povo da fé, o povo da aliança, o povo que expressa a fé a qual cada um de nós, como filhos do Altíssimo, somos chamados. Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. E esse texto que nós aqui lemos hoje é interessante, que ele fala da fé. Ele fala da fé daqueles 4 amigos e daquele homem paralítico. E eles então chegam diante de Jesus. E o versículo de número 5 vai nos dizer que Jesus, quando viu aqueles homens carregando o seu amigo, Jesus viu algo especial. E o que foi que Jesus viu? Jesus viu a fé daqueles homens. Jesus viu a fé expressa, a fé em prática na vida daqueles homens. E eu quero nesta manhã, irmãos, caminhar e tratar um pouquinho a respeito dessa necessidade que temos como homens e mulheres de Deus, de sermos conhecidos e de sermos vistos como homens e mulheres de fé. E assim as pessoas serem atraídas a Cristo, não por aquilo que nós apenas falamos, mas também por aquilo que nós fazemos. Eu, como pai de crianças pequenas, tenho trabalhado para que os meus pequenos filhos sejam trazidos à fé a Cristo Jesus. E eu trabalhando com os pais e com professores de crianças, este é um alvo
de que nós trabalhemos para que nossos filhos hoje, eles possam na pequena infância temer ao Senhor. Porque se há no coração dos nossos filhos o temor ao Senhor, eles estarão guardados. E nem sempre o pai acompanha os seus filhos em todo momento, mas se a fé e o temor estiver no coração dos nossos filhos, no momento que algo for lhes apresentado, eles vão saber dizer não. E eles também vão estar protegidos e já desde hoje amando o Senhor e sendo então homens e mulheres de fé. Amados, este texto, ele nos apresenta algumas qualidades excelentes da verdadeira fé. A gente sabe biblicamente que a fé, ela, como instrumento bíblico, ela pode ser a fé que é um conjunto de doutrinas. Esta foi o que Paulo diz no livro, na carta aos Efésios, que nós temos uma só fé, um só Espírito, um só batismo, e aquela fé ali significa um conjunto de doutrinas daquilo que cremos. A fé bíblica, ela é um dom, ela é um carisma, ela é um dom tal que, dado pelo Espírito Santo de Deus, foi expressa, por exemplo, na vida de Paulo, de Pedro, na vida de homens como Elias, como um dom carismático de operação de milagres. Paulo ressuscitou Eutico, registrado está no livro de Atos, no momento que aquele jovem caiu e faleceu numa queda. Estes homens foram conhecidos como homens de fé, uma fé como um dom carismático. A fé bíblica também, ela é a fé cuja qual nós chegamos a Deus e somos salvos pela nossa fé. Essa é a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas biblicamente também a fé, ela é uma prática dos filhos de Deus, é uma prática do povo, da igreja. Ela é uma fé que é expressa por meio das obras, e Tiago tratou disso em sua carta, quando ele diz que a fé sem obras, ela é morta. E o Tiago, então, vai dizer que algumas pessoas dizem que tem fé, outros têm obras. Mostras-me a tua fé sem obras, e eu pelas obras mostrarei a minha fé. E eu quero tratar, irmãos, com vocês sobre esta fé, que nós somos convocados, chamados a expressar, vindo a Cristo e depositando nele nossa fé, nossa esperança para a salvação, mas também essa fé que, como povo de Deus, diariamente somos conclamados a expressar e darmos glória a Deus por meio da nossa vida como filhos de Deus, como homens e mulheres de fé. Esse texto então nos traz algumas qualidades excelentes da verdadeira fé. E eu quero caminhar com vocês falando sobre essas qualidades que nós vemos neste texto. E são qualidades excelentes, e eu quero falar essas qualidades começando com a letra E, fazendo uma fórmula mnemônica para ficar fácil de nós gravarmos. E olha que interessante que a primeira qualidade excelente da verdadeira fé que nós notamos neste texto é exatamente a exclusividade. A verdadeira fé, ela é depositada de forma exclusiva no instrumento ou na pessoa única de Cristo Jesus. Estes homens, eles sabem que Jesus pode fazer algo pelo amigo paralítico. Eles conduzem o amigo até Jesus. E preste atenção, meus amados irmãos, que no versículo 2 nos diz que Jesus estava ali naquela casa, e alguns foram ter com ele levando um paralítico. E ao final do versículo 2 diz que Jesus anunciava-lhes a palavra. Jesus estava naquela casa anunciando a palavra. Interessante que esta palavra anunciar, via de regra no Novo Testamento, é usado o termo do grego querigma, que é a pregação, o anúncio da palavra de Deus. Porém, o autor, em Marcos, ele usa o termo grego laléu. E vocês sabem o que significa laléu, amados? Laléu significa a voz das crianças quando estão brincando. Ou laléu também é traduzido como canto dos pássaros. O que Jesus está fazendo nessa casa é que ele está ensinando a palavra de Deus. E as pessoas estão em volta de Jesus, uma multidão, tendo prazer e satisfação
em ouvir a palavra. Eles estão tendo este laléu, esse tempo laléu com Jesus. Como nós, quando reunimos amigos e temos uma conversa gostosa, uma conversa aprazível, é isso que eles estão fazendo. Eles estão aprendendo aos pés de Jesus, tendo grande satisfação de aprender a palavra de Deus. E eu pergunto para você, na nossa vida cotidiana, qual tempo nós nos dedicamos a ter este tempo laléu com Jesus? De abrirmos nas nossas casas as Escrituras e ao lermos, sermos plenos e enchidos dessa presença gloriosa de Cristo e de termos essa satisfação de aprendermos aos pés do Senhor. Nossos filhos, as nossas crianças, eles precisam ser conduzidos à fé e ver em nós, quando falamos que somos homens e mulheres de fé, esse exclusivo tempo dedicado à adoração e ao serviço do Senhor. A adoração e ao conhecimento da sua palavra. Esse tempo laléu, amados, tem que ser buscado na nossa vida. Muitas vezes, as nossas crianças têm contato com as Escrituras apenas num domingo, quando vem à igreja. Seria suficiente esse tempo para que as nossas crianças cresçam e sejam edificadas? Para que nós mesmos sejamos edificados e transformados? Porque nós sabemos, amados, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O próprio Jesus, no capítulo 17, versículo 17 do Evangelho de João, ele diz: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Esta palavra, ela nos purifica, ela nos transforma, ela nos faz parecermos com Cristo. Então a fé verdadeira, essa fé exclusiva depositada na pessoa divina do Senhor Jesus. Esse texto nos mostra a divindade de Jesus, porque há atributos divinos que claramente se observa em Cristo. Primeiramente, nós sabemos que Cristo, Ele é aquele que aqui está perdoando pecados. Interessante que naquela casa haviam fariseus, e os fariseus, quando ouvem Jesus declarando, estão perdoados os teus pecados, os fariseus falam, espera. Eles pensam, isso é uma blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. Eles estão certos. Só Deus pode perdoar pecados. Mas eles estão completamente errados em não reconhecer que Jesus é Deus. E Jesus, então, ele ali perdoa pecados. Jesus, ele tem um atributo onipotente de que, ao perdoar pecados, ele também cura e dá uma ordem àquele homem para que ele seja curado, e imediatamente aquele homem é curado. E Jesus está ali mostrando a sua autoridade como Filho de Deus, como o próprio Deus entre nós. Então, nós precisamos que os nossos filhos conheçam essa exclusividade que há na pessoa de Cristo. O divino Deus, homem, que se fez homem. E eu falo isso porque muitas vezes, na cidade em que eu cresci, quando criança, havia uma mulher que era conhecida na cidade como uma grande mulher de fé. Mas aquela mulher era uma feiticeira naquela cidade. Mas ela era conhecida como uma mulher de fé. E eu pergunto para você, mas onde que ela depositava essa fé? Será que ela nutria ou expressava uma fé verdadeira? É óbvio que não. Alguns grandes pregadores televisivos, eles convidam o povo para vir às suas igrejas e eles conclamam, venham, se você não tiver fé, vem pela minha fé. E ele convida alguém a colocar fé na fé. E isso é um total absurdo, mas essas coisas são vistas diariamente. Nós precisamos, então, expressar essa nossa fé, pelo amor que temos à pessoa divina de Cristo, e dedicados à sua palavra, e conhecê-lo por meio da sua palavra. E caminhando, irmãos, nós vemos uma outra qualidade excelente da verdadeira fé. É a empatia. Empatia nada mais é do que o poder de você se colocar no lugar de outra pessoa. De você olhar para alguém e ver uma situação difícil, ver alguém sofrendo, você coloca-se no lugar daquela pessoa. Você não só pensa, mas você, ao se sentir e entender a dor de outrem, você age em favor de apoiar e ajudar outra pessoa. Claramente, nós vimos isso nesse texto. Esse texto nos apresenta 4 amigos
que olha um amigo paralítico e que não pode andar e que tem uma necessidade tal de ser levado a Cristo, porque aqueles homens, é claro, eles não podem curar, mas eles podem fazer alguma coisa para que aquele amigo seja curado. E eles fazem o melhor de todas as coisas que podemos fazer por alguém, é levar alguém a Cristo. Então aqueles homens, talvez um deles olhou o amigo e um deles foi e conclamou os outros 4, vamos fazer algo, e eles levaram aquele homem, atravessaram a cidade de Cafarnaum para levar até Jesus que estava naquela casa. O que eles demonstraram foi a empatia que eu e você, como filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo, precisamos demonstrar com o mundo perdido. Amados, naturalmente, nosso coração não é empático. Nós não expressamos empatia de forma natural. Pelo contrário, precisamos nos esforçar para sermos empáticos. A criança, naturalmente, ela não é empática. Veja, se uma criança tem um brinquedo, dificilmente ela compartilha naturalmente com outra criança. Ela tem a dificuldade. Se ela está brincando com um brinquedinho, vocês certamente já viram isso. Ela está com o brinquedo na mão, tem outro brinquedo jogado no chão. Se vai uma criança para brincar com aquele brinquedo que está no chão, ela deixa esse, vai, é meu. Ela toma. Nós temos que ensinar os nossos filhos a empatia. A empatia é ensinada. E nós aprendemos diariamente e continuamos tendo que aprender sobre empatia. Deixe-me contar um exemplo e contar uma história pessoal. Eu estava na cidade de Cuiabá e recebi um telefonema de uma amiga missionária, Socorro Teles, que passaria por Cuiabá e pediu que eu fosse dar uma carona a ela. E eu fui então com a minha esposa até o aeroporto para buscá-la. Quando eu cheguei no aeroporto, eu estacionei o meu carro num passeio na rua. E quando eu desci do carro, olhei para o meu lado esquerdo, havia um jovem. Mas aquele jovem, ele estava travestido de mulher. E um estilo assim de mendigo, uma figura estranha. E aquele jovem olhou para mim e eu imediatamente desprezei no meu coração. E segui em frente, busquei a missionária. A hora que eu estou voltando para o meu carro, eu vejo a cena, minha esposa encostada no carro de pé com o braço cruzado e conversa vai, conversa vem com este jovem. E quando eu vi aquilo, o Espírito Santo fechou no meu coração e eu vi que eu tinha, de fato, desprezado um jovem que tanto necessitava de ajuda. E a minha esposa estava então ali como crente, sendo empática e conversando e dando atenção para aquele menino. E nós fomos então conversando, e eu e a outra missionária chegamos e conversando, aquele menino foi abrindo o coração, e ele contou, eu estou aqui há 40 dias, eu tenho 18 anos, olha a minha situação, eu me assumi dentro da minha casa, meu pai, ele é de uma igreja, e meu pai não me aceitando, eu sei, eu entendo a situação de um pai numa realidade como essa. Mas aquele jovem disse, meu pai me bateu, quebrou meu dente, e me mandou para fora de casa. Eu estou aqui há 40 dias e vocês são as primeiras pessoas que param para me ouvir. Primeiras pessoas que param e olham para mim e não me vê como um cachorro jogado na esquina. Aí o jovem começa a chorar e nós começamos a chorar com aquele jovem. E nós podemos então ali falar do amor de Jesus para aquele rapaz. Irmãos, quem, senão eu ou você, temos o doce privilégio de sermos aqueles que vamos em o nome de Jesus, porque o próprio Jesus não vai ser quem estará aqui abraçando esse perdido, mas nós temos esse doce privilégio e esta ordenança do Senhor de sermos empáticos com esse mundo perdido e de levarmos o Evangelho a esses perdidos, levarmos a salvação, convidarmos essas pessoas a virem a Cristo em arrependimento, receber de Cristo o perdão e a cura. Eu e você também fomos levados a Cristo. Alguém precisou nos falar do Evangelho, nos apresentar a palavra e fomos então conduzidos ao Senhor. Porque naturalmente eu e você, como totalmente depravados, nós não vamos com o nosso querer caminhando até Jesus. Então eu e você, irmãos, precisamos expressar essa fé verdadeira, sendo nós empáticos com os perdidos que estão ao nosso redor, que estão próximos a nós. Assim, exaltaremos o nome do Senhor, demonstraremos a verdadeira fé que nós declaramos que temos. Agora, caminhando ainda, mais uma qualidade excelente da verdadeira fé que eu vejo nestes homens, também começando com a letra E.
a esperança. Oh, irmãos, nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo que não desiste, um povo que persevera, o povo que vê, que vai além do que os olhos podem ver. Estes homens, eles carregam aquele amigo paralítico até de um obstáculo. Há ali uma multidão e eles não podem atravessar, não tem como, eles estão carregando uma maca. Eles poderiam falar, até aqui nós fizemos a nossa parte, mas agora daqui para frente não tem jeito. E eles podiam ter então perdido a esperança, mas eles não perdem a esperança. Eles olham para além do que os olhos podem ver. E é exatamente este o conceito bíblico de esperança e de fé. No livro de Hebreus, o autor vai nos dizer, no capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e que não se pode ver. E ele nos traz ali também vários heróis da fé, uma galeria de heróis da fé, homens que caminharam além do que os olhos puderam ver. Amados, nós temos que depositar nossa fé, nossa esperança, além do que os problemas que nos afligem no nosso dia a dia, mas olharmos para o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé, e tranquilizarmos o nosso coração, ainda que aparentemente pareçamos que perdeu-se a esperança. Os psicólogos estão com seus consultórios cheios de pessoas, e até mesmo os psicólogos cristãos recebem cristãos em seus consultórios terapêuticos, porque muitos cristãos vão ali parar, porque os seus corações estão adoecidos, porque eles perdem a esperança. Salomão disse em Provérbios que a esperança frustrada adoece o coração. Muitos perderam a esperança, mas nós vamos além do que os olhos podem ver, e nós somos o povo da esperança. O salmista, ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Espera, pois, no Senhor, ó minha alma, declarou o salmista. Eu não sei que situação, dificuldade você tem enfrentado. Talvez você tenha olhado para obstáculos que te afligem, que te fazem parecer que está a esperança perdida. Mas eleve os teus olhos para o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Irmãos, e caminhando mais um pouco, uma outra qualidade excelente da verdadeira fé que nós observamos e podemos ver nesse texto, além da esperança, além da empatia que nós já vimos, da exclusividade, nós vemos uma outra qualidade excelente da verdadeira fé, é a estratégia. Veja que estes homens, eles chegam diante daquela casa, lidando com um problema e um obstáculo, esperando ainda em seus corações que o problema daquele amigo seja resolvido. Eles têm agora uma estratégia. E o que eles fazem? Eles colocam uma escada e eles sobem por cima do telhado daquela casa, e aparentemente ninguém tinha pensado naquilo, mas eles vão além. Eles são muito criativos, eles abrem um telhado e eles descem o amigo paralítico por cima, e essa cena é tão interessante que eles falam que desceram o paralítico no ponto correspondente ao que Jesus estava. Parece até que eu posso ver Jesus ali dentro daquela casa ensinando a palavra de Deus. Quando ele olha para cima, um buraco aberto, ciscos podem até ter caído nos seus olhos, e aqueles homens estão descendo um amigo paralítico. Quando ele vê, ele fala: filho, seus pecados estão perdoados. Irmãos, aqueles homens não fizeram nenhuma oração, não tem nenhum pedido, mas Jesus só viu a fé, e Jesus então sabe a maior necessidade do coração daquele homem, que é o perdão dos seus pecados, e depois a cura, e Jesus dá o que aquele homem precisa. A estratégia daqueles homens demonstrou a fé que eles tinham, e Jesus viu isso. Eu pergunto para você, amado, qual a sua estratégia para servir a Deus e fazer o Senhor conhecido? Qual a sua estratégia para engajar-se naquilo que esta igreja tem feito e está fazendo? É certo que o conselho dessa igreja todos os anos se reúnem e eles têm um plano estratégico de ação, mas qual o seu engajamento com o plano estratégico da sua igreja? Irmãos, nós não fomos chamados para esquentar o banco da igreja. Nós não fomos chamados para sairmos daqui cheios e ficar assim. Se nós estamos cheios da palavra, cheios do Espírito, isso redunda em ação. Você precisa se envolver estrategicamente com um plano da igreja que tem projetos, ou você mesmo com um projeto pessoal seu, como você vai fazer o evangelho conhecido, como você vai expressar lá fora, onde nós somos chamados para expressar a nossa fé de forma prática.
Jesus, ele usou parábolas para anunciar o evangelho. O apóstolo Paulo, ele usou viagens missionárias. Homens ao redor do mundo todo têm usado estratégias para anunciar a verdade da palavra de Deus. Veja, lá na Coreia, vocês sabem que é dividido a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, e há uma perseguição, o comunismo, há barreiras fechadas na Coreia do Norte, mas os irmãos da Coreia do Sul, eles aguardam ansiosos o tempo que essas barreiras vão se partir, vão se quebrar. Eles já hoje fazem a poupança, guardam recursos para ajudar aqueles irmãos do outro lado. Eles colocam, irmãos, versículos bíblicos dentro de garrafas, eles fecham bem aquelas garrafas, eles lançam ao mar, para que o mar leve, na esperança de que leve esses versículos e alguém possa ler ali a palavra de Deus daquele outro lado. Um grande missionário entrou para a história, traficante de Bíblias, o irmão André. A estratégia dele era colocar Bíblias dentro do porta-mala de um Fusca e ele atravessava a barreira para países comunistas, levando e transportando Bíblias. Eles tinham uma estratégia. Qual é a sua estratégia para alcançar o mundo perdido? Para expressar de forma prática a sua fé. E já indo para o final, irmãos, uma outra qualidade excelente da verdadeira fé, que nós vemos aqui nesse texto, para finalizar, é a experiência. Estes homens, eles viveram uma experiência com o Senhor. Eles viram o agir de Deus e foram transformados e edificados. Preste atenção que o final desta passagem, no capítulo 2, os versículos 11 e 12, eles dizem assim, Jesus diz, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o resultado foi que então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de darem glórias, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. O resultado é que a nossa experiência de fé, ela exalta o santo nome do Senhor. O nome do Senhor é glorificado naquilo que nós expressamos na nossa vida prática e cotidiana, como homens e mulheres de fé, que levam o nome do Senhor. Eu quero contar uma última história, um testemunho que eu vi na minha igreja, de uma criancinha de 6 aninhos. Na minha igreja, nós temos no nosso departamento infantil, muitos professores, e tem uma professora de juniores, reverendo. Essa professora descobriu um câncer no pâncreas, há 2 anos atrás. E vocês sabem que câncer no pâncreas é um dos piores cânceres que há. E essa irmã ficou muito desesperada e com muito medo. E ela no tempo de pandemia, e ela já não podia fazer os trabalhos que ela tinha que fazer na igreja. Algum tempo depois, o esposo dela também descobriu um câncer na tireoide. Então essa família estava sofrendo muito. Nós resolvemos, como professores do departamento infantil, ir na casa dessa irmã, fazer para ela uma serenata. Cantar algumas canções, declamar versículos e orar com ela. Uma das famílias do nosso departamento infantil, quando estava saindo para esta reunião, viu as crianças brincando na rua e o pai disse, vamos levar as crianças. A mãe falou, não, deixa eles brincando, eles estão brincando, eles não vão querer, eles não vão gostar de ir. Mas o pai insistiu, eu acho que é importante nossos filhos irem conosco neste encontro. Levaram as crianças, e quando chegamos lá, cantamos louvores, falamos versículos bíblicos. A irmã, o nome dela é Verônica, estava chorando, e foi um quebrantamento geral da nossa equipe. Quando já no final da nossa reunião de oração, ali na frente da casa da irmã Verônica, a criancinha de 6 anos, vira para todos e fala, gente, eu vou orar pela Verônica. E aquela criancinha então levanta a mão, fecha os olhinhos e ora. Senhor Jesus, o Senhor não é médico? O Senhor pega essa sua mão de médico, põe no dodói da Verônica, cura ela, Senhor. Nós cremos que o Senhor pode fazer isso. Irmãos, que deleite que foi aquele momento de testemunhar aquela oração vindo do lábio dos pequeninos ali. E nós fomos extremamente edificados, e quando estávamos todos indo embora, já entrando nos nossos quartos, a criança volta e chama todo mundo, fala, gente, volta aqui, eu vou orar de novo. Com intrepidez, aquele menininho fala assim, Jesus, Senhor, não deixa essa menina morrer.
Esse é o grande medo da Verônica. Irmão, já se passaram 2 anos, a Verônica ainda está lá fazendo o seu tratamento, recrudescendo o câncer, aquela criança extremamente edificada, a família dá testemunho que depois disso, aquela criança é criança de oração, que a oração daquela criança vem do fundo do coração, da alma. A criança foi edificada, ela teve uma experiência de fé, e todos nós podemos testemunhar na vida de um pequenino, e nós demos glórias a Deus dizendo, não vimos coisa assim. A experiência, amados, uma qualidade excelente da verdadeira fé, que eu e você precisamos também experimentar, ao deleite que temos com a palavra de Deus e na nossa vida diária. Então, irmãos, que eu e você, que nós possamos viver de fato aquilo que nós somos chamados para viver, expressando a glória de Deus, vivendo de forma prática, de forma que as pessoas vejam a nossa vida e elas exaltem o nome do Senhor e sejam atraídas para uma vida com o Senhor também. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos favoreça nesse sentido. Feche os seus olhos, oremos ao nosso Deus. Pai amado, nós te bendizemos, ó Deus, exaltamos o teu nome, louvamos ao Senhor, porque aprove ao Senhor, ó Deus, nos escolher e nos chamar. Não fomos nós que te escolhemos, mas o Senhor que nos escolheu. E o Senhor depositou em nós, ó Deus, o teu Espírito. O Senhor deu a nós o dom da fé. Deus, que nós possamos, Senhor Deus, fazer aquilo que cabe a nós, ó Deus. De forma prática, vivermos a vida de temor ao Senhor. Servindo ao Senhor com integridade de coração. Servindo a Deus e dedicando tempo ao Deus que é nosso exclusivo Deus. O nosso Deus que nos visitou, que veio para perdoar os nossos pecados, para curar as nossas enfermidades. Que nós sejamos, ó Deus, como Davi, que diz, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. É o Senhor quem perdoa os nossos pecados e quem cura as nossas enfermidades. Por isso, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos cheios de esperança, cheios, ó Deus, de empatia por este mundo perdido, cheios, ó Deus, de estratégias santas, ó Deus, para alcançar o perdido e dar-nos experiências que transformam o nosso viver, Pai. E assim daremos ao Senhor toda a honra, toda a glória que lhe é devida. Nós oramos, ó Pai, agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Amém.